Oi pessoas, tudo beleza? Espero que vocês estejam bem. Vamos então para a nossa revisão da unidade 7. Primeira revisão do quarto bimestre, hein? Então vou pedir para vocês pegarem o livro de atividades, de lá que eu recortei o conteúdo para fazer os slides para essa videoaula, tá? Então, gente, a gente tem falado aí de calor e energia, né, ao longo das aulas, e a gente comentou que os estudos aí sobre calor e energia foram intensificados aí a partir da Revolução Industrial. Então, esse contexto histórico aí que a gente trabalhou nas aulas, lembrando que os produtos que eram produzidos lá de forma artesanal passaram a ser produzidos por máquinas, né, e isso foi se desenvolvendo aí ao longo dos anos. Isso gerou grande impacto, não somente social, como econômico também. Então, os produtos lá que começaram a ser produzidos em grande escala, né, transportados por máquinas a vapor, que eram muito mais velozes do que aquelas máquinas que tinham tração animal. Os produtos começaram a ficar mais baratos e negociados aí, em locais cada vez mais distantes. Então tem um esqueminha aí das revoluções industriais, né? Começando lá no século XVIII, quando fala lá da mecanização e introdução da máquina a vapor e do carvão. Depois, produção aí, a linha de montagem com base no petróleo e na eletricidade. No século XX, a produção automatizada lá com o uso dos computadores, né? Da informática. E por último aqui a revolução industrial atual, quando utiliza aí a internet das coisas, Big Data, enfim. Então vamos falar um pouquinho sobre a obtenção da energia térmica. A gente falou lá das fontes renováveis e das não renováveis, lembrando que as renováveis são aquelas de fácil reposição. Então tem ali o exemplo, né? A biomassa, que tem vários produtos aí que podem ser utilizados como biomassa. Então, por exemplo, a cana-de-açúcar, o álcool, a madeira, a palha de arroz, são componentes aí que podem formar a biomassa, tá? A energia eólica, que é produzida a partir do vento, a energia hídrica, né, que é através das quedas de água, que é muito comum no nosso estado. A energia aí das ondas, ou maremotriz também, das ondas e marés, a energia solar, o próprio nome já diz, né, do sol, e energia geotérmica a partir do calor do magma, né, o calor que está no interior do nosso planeta. E as não renováveis, então, são aquelas de difícil reposição na natureza. Por exemplo, lá, as relacionadas aos fósseis, né? Então carvão mineral, petróleo, gás natural, a gente já fala deles, e as nucleares, por exemplo, o urânio e o plutônio. Então, lembrando que para produzir esse tipo de energia, ela sempre acontece ali de uma parte ser dissipada, né? Ser desperdiçada. Então, para isso é necessário aí que a gente evite o desperdício quando for utilizar, independente da fonte, né, de energia, a gente evitar o desperdício. Vamos falar um pouquinho sobre os combustíveis fósseis não renováveis. O petróleo, então ele é obtido lá daquela destilação fracionada do petróleo bruto. Então o que acontece lá? O petróleo bruto ele é formado lá principalmente, né, a partir dos restos, aliás, principalmente nos lagos e oceanos, a partir dos restos animais e vegetais. E aí o que acontece? Na destilação fracionada existem várias temperaturas, então em determinada temperatura é retirado algum derivado do petróleo. Então, por exemplo, a gasolina, querosene, o óleo diesel, enfim, tem vários. O gás natural ele é obtido normalmente de rochas porosas do subsolo. E aí ele é menos poluente, né, que o petróleo, ele é facilmente dissipado na atmosfera. E por ele ser menos poluente, ele tem sido usado aí como combustível alternativo em veículos, né, utilitários. A gente comentou do GNV. E o carvão mineral. O carvão mineral ele é obtido a partir do soterramento de florestas, né,
petróleo, do uso do petróleo, e atualmente ele é usado aí em usinas termoelétricas ou até mesmo em siderúrgicas. Com relação às máquinas térmicas, então, as máquinas térmicas elas vão transformar o calor, que é energia térmica, em movimento, que é energia mecânica. Tá? Aí tem exemplo, né, os automóveis, os ônibus, as motocicletas. E aí a gente tem o esqueminha da máquina térmica, lembrando que a gente tem sempre lá uma fonte quente que vai ceder calor a uma máquina, né, a máquina térmica. Parte desse calor vai ser transformada em trabalho, por exemplo, em movimento, e outra parte é dissipada para a fonte fria, que pode ser o ambiente. Então, lembrando que, por exemplo, aqui, se eu tiver 100 calorias, se for doar lá 100 calorias para uma máquina, e dessas 100 calorias, 70 calorias são transformadas em movimento, a parte que é dissipada lá para o ambiente é o que falta para 100. Então, seria aqui 30 calorias, beleza? Aí tá falando um pouquinho sobre a atividade humana, né? Então, o que acontece lá? Quando a gente relaciona aí a queima, né, dos combustíveis fósseis ao longo das décadas, então, a atividade humana vai produzir resíduos, ou tem produzido, né, resíduos, que podem interagir lá com a camada de ozônio, intensificando o efeito estufa. Com a intensificação do efeito estufa, vai aumentando a temperatura do planeta, né? E aí pode acontecer de resultar lá no aumento das catástrofes, como as inundações, tempestades, furacões, tsunamis. Falando um pouquinho de camada de ozônio. Então, a camada de ozônio lá é uma camada de gás, né, que tem lá na estratosfera, que é uma camada da nossa atmosfera. Ela é extremamente importante para que haja vida, né, no nosso planeta, porque ela absorve lá parte dos raios ultravioleta, né, que são prejudiciais à saúde humana, e o que acontece? Regula a temperatura da Terra. Então, por isso que é extremamente importante. Só que o que vem acontecendo é que com a utilização lá dos gases CFCs, né, os clorofluorocarbonos, está reduzindo aí a espessura na camada de ozônio, e então esses gases eles são proibidos de serem utilizados. Então, vários equipamentos que usavam esse gás atualmente utilizam outro tipo de gás, que também são prejudiciais, né? Esses gases que são alternativos aí também são prejudiciais, mas não tanto quanto o CFC, tá? E o que acontece também é um fenômeno natural chamado efeito estufa, então com base lá na camada de ozônio, né, faz com que aconteça esse fenômeno natural chamado efeito estufa, que faz com que tenha lá a temperatura adequada para que se tenha vida no nosso planeta. Porém, com a emissão aí dos gases poluentes, tem acontecido aí um espessamento nessa camada de ozônio, ela tem ficado mais espessa. E com isso, os raios solares não conseguem voltar lá para o espaço, né? Grande parte deles acaba se acumulando aqui na superfície, fazendo com que aumente a temperatura do planeta. Então, a gente sabe que esse fenômeno aí é chamado de aquecimento global. Então, a intensificação do efeito estufa, por causa da emissão dos gases poluentes, faz com que aconteça, então, como consequência, né, dessa intensificação do efeito estufa, o aquecimento global, beleza? Gente, quanto a esse assunto é isso. Conto com vocês, responder o formulário, valor 5, e vamos para a próxima unidade, reta final, hein? Beijos e até lá!